desculpas, fique à vontade no nosso programa, novamente seja muito bem-vindo. E agora eu quero falar com o doutor Tiago Lessa. Doutor, por favor, fique à vontade, pode se apresentar e falar um pouquinho também sobre o seu trabalho. Oi, Suzana, boa noite a todos os ouvintes aí do canal. Meu nome é Tiago Lessa, eu sou advogado, já especialista em direito imobiliário e direito sucessório há alguns anos. A gente trabalha nessa área há cerca de 10 anos. Tem um escritório que é o Lessa Advogados, também tem alguns sócios no escritório, e a gente atua no Rio de Janeiro e interior, basicamente na cidade do Rio de Janeiro e interior. Nosso escritório é no centro do Rio e a gente atua muito nessa área de lei de locações, né? E principalmente nesse momento aí que a gente vive de pandemia, tem surgido uma demanda muito grande e a gente espera aí auxiliar os ouvintes, a todos, a poderem se esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Maravilha, doutor. E agora eu quero com o Tiago. Pode também chegar à nossa telinha junto com a doutora Paula, isso muito bom. Doutor Tiago, já aconteceu um caso desse com o senhor em que o locador não permitiu que realizasse desconto? Sim, sim. A gente tem até um caso agora recente, que chegou essa semana no escritório, de uma empresa, né, um aluguel comercial, em que o locador, na verdade, ele foi um pouco intransigente e não quis aplicar nenhum desconto. A gente tentou, de forma amigável, né, conversar com o locador, explicar a situação, e ele acabou reduzindo um pouco, acabou aplicando um desconto de cerca de 50%. O grande problema é que esse aluguel comercial é de uma casa de festa. E é uma casa de festa em Niterói, onde o objeto do contrato nem tem como ser usado atualmente, porque é um aluguel comercial, é uma casa de festa e não pode ter festa. Então, essa empresa, ela não consegue trabalhar, ela não consegue gerar caixa nem para pagar o aluguel. Então, a gente ainda está tentando de forma amigável, né, sensibilizar o locador, mas é uma situação que, como a doutora Paula falou, é um pouco difícil, né, porque vai muito do bom senso das pessoas, e infelizmente nem todo mundo tem o bom senso. A gente procura sempre explicar o que tem acontecido na prática no judiciário. No caso, o meu cliente é a locadora, né, a empresa, que está tentando rever esse aluguel, e a gente aconselha que, nesses casos, se entre com uma ação revisional para que o juiz, ele, de forma imperativa, reduza o valor da locação. E a gente tem conseguido, em alguns casos, dependendo da atividade comercial, reduzir de forma até isentar o aluguel. Esse é um desses casos em que a gente sempre consegue, porque realmente a atividade, objeto do contrato, não está sendo prestado. Você não tem como fazer festa nesse momento de pandemia e não tem nenhuma previsão. Então, a gente sempre tenta, né, dissuadir as pessoas, mas às vezes, infelizmente, não é possível e acaba tendo que ingressar com uma ação revisional, enfim, para poder adequar esse contrato a essa nova realidade que a gente vive. Sim, é verdade. Doutor Tiago, poderia comentar para a gente sobre justamente esse despejo aí em relação à forma liminar? Porque muitas pessoas têm dúvida sobre como funciona essa liminar dentro da ação. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Posso sim. O que acontece? Você entra com a ação de despejo, né? O inquilino está com um determinado atraso, enfim, e o locador ele tem direito a ingressar com essa ação de despejo. Nessa ação de despejo, liminarmente, é o que a gente chama de tutela de evidência, né? O locador ele tem que fazer uma calção dos valores referentes a 3 aluguéis, e o juiz ele não faz um exame muito profundo ali da necessidade do despejo liminar ou não, ele simplesmente defere o despejo. Basicamente falando, não sendo muito técnico, é isso. Né? Acaba sendo um direito que o próprio locador tem, por exemplo, pelo inadimplemento. Existem outras hipóteses, mas a mais comum é pelo inadimplemento do locatário. Esse despejo ele vem sofrendo muita resistência, né, porque tem uma recomendação do próprio CNJ vedando o despejo nesse período de pandemia. Mas, como a própria doutora Paula falou, a gente precisa analisar caso a caso. Existem casos, por exemplo, eu tive um caso recente no escritório, que eu posso dar como exemplo. A gente conseguiu o despejo, mas era um cara que devia aluguel há mais de um ano. Né? Saiu o despejo agora. E o locatário já devia há mais de um ano. Então, ele não podia. Ele provavelmente vai alegar a pandemia, enfim, mas ele não podia ter esse atraso todo, porque é anterior à pandemia. É o seguinte, nesse momento de locação, né, a gente sabe que tem alguns contratos de locação que autorizam
no momento de venda, o corretor em levar o interessado nesse momento, ainda que o imóvel esteja locado, né? E aí, nesse momento de pandemia, eu perguntei aos doutores, e a doutora Paula muito gentilmente respondeu, sobre justamente esse momento de abrir a casa para outras pessoas nesse momento de pandemia. O senhor concorda, não concorda? Em caso do locatário não abrir as portas, o locador pode fazer alguma coisa? Falhou um pouquinho aqui de novo, mas acho que eu consegui entender. Eu acho, eu acho que é como a doutora Paula falou, né? Eu acho que é o bom senso. Se a gente está numa situação agora de abertura e as pessoas tomarem, né, todas as medidas preventivas contra a doença, né? Usa máscara, não for também uma coisa de entrar toda hora. Hoje em dia a gente tem diversos mecanismos. As pessoas filmam o imóvel, fazem visita virtual, e inclusive os corretores são experts nisso, né? Eles conseguem fazer dar imensas soluções. A gente aqui não consegue nem pensar em todas as soluções que ele tem. Mas acho que hoje em dia é mais fácil, né? Não tem também tanta necessidade. Vai muito do bom senso. Agora, caso também não seja possível, né, realmente você teria que ingressar com uma demanda judicial. Aí é aquele problema que a gente tem até nessas ações todas de despejo, de revisão, de aluguel, nesse momento. O judiciário está examinando tudo agora. É tudo muito recente. Uhum. Então, é sempre bom que a gente tenha cautela e explique sempre para os clientes os riscos que envolvem uma demanda judicial, né? Todos esses pormenores também, para que a gente também não tenha nenhum problema no futuro. Sim, doutor Thiago, concorda? Sim, sim. Aí na questão da infiltração, você tem que ver a benfeitoria que vai ter que ser feita, né? Sendo uma benfeitoria emergente, que realmente ela precise fazer uma obra, aí a competência seria do próprio locador. Então, ele que deveria arcar com isso, independentemente de pandemia. A pandemia ela não vai influir, eu não vejo a pandemia influindo em nada nesse momento. Ele tem essa obrigação. Acho que ela falou que o aluguel era aluguel comercial, né, não residencial. Então, também não tem diferença, mas seria até, dependendo da situação, até um pouco mais grave, porque às vezes é uma infiltração que o cliente vai chegar, não vai querer ficar no local, enfim. Então, é algo que precisa ser visto logo. Com relação também lá ao calção, né, do locador pegar o calção para fazer desconto, eu penso como a doutora Paula falou. Eu acho que, primeiro, que é uma coisa que é possível, mas tem que ser acordado entre as partes primeiro. Não parece que foi pelo que ela falou. E essa calção, ela não pode simplesmente chegar, o locador pegar, não vou pegar aqui, vou fazer isso, vou descontar. Eu tenho visto com preocupação isso. A gente tem visto muito uma ideia de que vamos abater aqui 50%, aí os outros 50% que você vai ficar devendo, a gente bota para você pagar daqui a tanto tempo. Eu acho que isso não é bem assim. A gente precisa analisar cada caso, ver o que é que cada um está passando, se o aluguel é o aluguel comercial, se é residencial, né? Se realmente faz sentido você fazer isso. Se, por exemplo, é um aluguel comercial, o objeto do contrato não tem como ser executado, está tudo fechado, não tem como abrir, é uma casa de festa, não sei, uma loja em shopping center que ficou fechada, aí você vai querer cobrar 50%, 60% daqui a um ano? Acho que não faz sentido, mas a gente precisa sempre observar tudo isso. Pois é, e muitos locadores... Oi, Suzana, queria agradecer a você, ao pessoal da equipe também por mais essa participação aqui no programa. Agradecer também aos advogados que participaram, a doutora Paula, o doutor Anley. Dizer que foi um prazer conhecê-los também, né? Quem quiser tirar também, esclarecer mais alguma dúvida, é só entrar no site do escritório que a gente tem um canal lá para as pessoas se comunicarem, deixarem as dúvidas. O nosso site é lessadv.com.br, Lessa com 2 S's, adv.com.br. Tem o nosso Instagram também, Lessa Advogados, nosso canal no YouTube também, que tem alguns vídeos esclarecendo algumas dúvidas, também Lessa Advogados. E é isso, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, é só entrar em contato que a gente vai ajudando dentro do possível.